Meus irmãos, vamos lá, dar continuidade aqui. Antes de começar, só para retificar aí, eu falei Débora, mas a verdade era Diná, filha de Jacó. Bem, bom, texto 5, irmãos, vai falar sobre quais os propósitos que tem o cônjuge, né? Então, os cônjuges com um propósito, deve ser um propósito do casamento. Então vamos lá, o primeiro passo para o sucesso de um empreendimento é conhecer o seu verdadeiro propósito. Então quando eu quero fazer qualquer empreendimento na minha vida, seja na vida profissional, seja na minha vida, qualquer um, tem que ter algum propósito. Então o propósito vai definir aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, não é? E o casamento não é diferente, irmãos, ele tem que ter qual é o verdadeiro propósito do casamento, amém? Vamos ver. Podemos entender que Deus estabeleceu o matrimônio com os seguintes propósitos. Então, a lição ela está bem descritiva aí para nós, né? Ela vai falar sobre o homem não estar só, mas vamos lá. Primeiro de tudo, uma união legítima entre um homem e uma mulher, ok? Então esse é o primeiro objetivo, ou o primeiro propósito, né, para nós entendermos que é a união entre um homem e uma mulher, o propósito de casamento. E desse propósito, desse casamento, da união desse homem com uma mulher, vai formar a família, que vai constituir então, ali dessa união, os filhos, e aí forma então mais uma família dentro da célula chamada sociedade. Depois, qual é o outro? Satisfação pessoal e mútua. Vamos ler esse texto de Eclesiastes 9:9 aí, irmãos, para nós aí vemos aí, o que é que Salomão diz aí, Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 9. Veja o que ele fala aí. Encontrou, leia para nós. 9:9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Então veja, tenha prazer, tenha satisfação, tenha alegria com a mulher que amas todos os dias da tua vida, nesse plano que nós estamos vivendo. Então, é para trazer uma satisfação pessoal e mútua, não é só do homem, a mulher não é um objeto. 1 Coríntios 7:3, Paulo vai dizer ali que a mulher paga a devida benevolência ao homem, e a mulher e o homem à mulher. Então veja que é uma satisfação mútua, né? Então isso é muito importante. Então qual é um dos propósitos? Primeiro, a união legítima. Segundo, satisfação pessoal e mútua. Terceiro, companheirismo. Não é bom que o homem esteja só. Há muita importância nisso. Quarto, preservação da pureza moral na sociedade e na família. Mas por causa da prostituição, cada um possui a sua própria mulher, para que haja pureza e para que haja preservação da pureza, na verdade, né? E moral na sociedade. Então, quando existe o casamento legítimo, isso vai inibir, o progresso da imoralidade. Quando não existe, logo acaba acontecendo, infelizmente, esse mal do nosso século, ou de todos os tempos. Que mais? Outro propósito, a instituição da família. Então, o casamento foi estabelecido, ou o matrimônio foi estabelecido com o propósito de instituir o que? A família, homem e mulher, começa os dois. Depois vem a prole, os filhos, a procriação, Gênesis 1:28, e com responsabilidade. Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e disse: crescei, multiplicai, povoai a terra. Então, existe esse texto ali, ela está voltado para aquele momento, a terra precisava ser povoada, diferente dos dias que nós vemos hoje, então tem que ter responsabilidade, mas também na criação, porque os filhos são, na verdade, heranças do Senhor. Então, eu não posso criar filho
gerar filhos e largá-lo à sorte. É minha responsabilidade. Então o matrimônio tem não só o propósito de procriação, mas tem que ter a responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo. Amém, irmãos? Então, ok? Então nós vimos aí quais os propósitos de um matrimônio: união, satisfação, companheirismo, preservação da pureza moral, instituição da família, procriação com responsabilidade. Por fim dessa primeira lição, o casamento deve ser permanente. O casamento é a união de um homem e de uma mulher. Por que estamos repetindo? Porque é uma pedagogia. Não é de dois homens nem de duas mulheres. É um homem e uma mulher. Moral e legalmente ficam ligados por toda a vida. Não é? Então, eu não devo me casar. Ninguém casa falando, eu vou me casar para viver 10 anos, 1 ano, 5 anos. É para toda a vida. Não é? Deve ser esse o sentimento de contrair-se o matrimônio. Quanto ao matrimônio, encontramos na Bíblia seus autênticos e legítimos preceitos. Se eu quero saber como eu devo pautar a minha vida em todos os aspectos, meu relacionamento, meu comportamento, a minha vida com a minha esposa e ela comigo, nós temos tudo dentro da Bíblia, os preceitos, para que nós tenhamos um relacionamento que traga glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Lembrando que a inclinação do homem é continuamente má, não é isso? Gênesis 6,5 foi o que Deus disse, e nos seus corações criaram costumes e preceitos que nada tem a ver com a vontade divina. Se por um lado a Bíblia, ela nos pauta, ela nos orienta, ela nos norteia, ela nos direciona como conduzir com felicidade a nossa família, por outro lado, o homem, ele tem na sua imaginação, ele cria ali os preceitos que nada tem a ver com os padrões ou com a vontade divina. Amém? Esses preceitos e costumes criados pelos homens são extravagantes, perniciosos e por vezes escandalosos. Esses costumes destacam-se, entre esses costumes destacam-se a bigamia/poligamia. Qual foi o primeiro bigami? Qual foi a primeira bigamia? Gênesis 4:18. E aí depois nós temos em 1 Reis 11, 4, 7 ao 9, a maior poligamia que nós encontramos, que é o caso de Salomão. Então veja que isto foi um preceito criado pelos homens, e que de uma certa forma, mesmo na nossa sociedade, ela é considerada uma aberração. Toda vez que surge alguém que tem 2 mulheres ou mais, o que causa? Causa um escândalo, uma perplexidade. Existia aquele cantor de funk, né, esqueci, tem um vozeirão, o Catra, sei lá quantas mulheres, o camarada tinha acho que 20 e poucos filhos com uma mulher, filho com outra, quer dizer, uma família totalmente desajustada segundo os padrões bíblicos, como nós falamos, judaico-cristão, e que vai trazer prejuízo, problemas com toda certeza. Ainda fora dos preceitos divinos estão a união estável, são reprovadas por Deus. E que a união estável, né? É quando a pessoa se une, se casa ali, ou estão juntos, na verdade, se casam não, estão juntos, vivem maritalmente, mas eles não têm nenhum compromisso legal, têm filhos, vivem juntos há tempo, por que não se casar? Às vezes tem casos que a pessoa está mais de décadas, 2 décadas, quase 3 décadas, e não se casa. Então isso também é reprovado. O casamento, ele precisa ter a legalização dele, ainda que ele não seja contraído dentro da igreja, mas ele precisa ser legalizado para ser abençoado por Deus. Amém? Continuando. A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem, Gênesis 2:24, ratificada por Jesus, nós já vimos isso, em Mateus 19, 5 ao 6, e é uma união íntima entre 2 pessoas de sexo oposto, ou seja, são heterossexuais, que assumem publicamente o compromisso de viverem juntas. É uma aliança, um pacto sagrado, legal e social. Então esse é um resumo desse assunto, né, que
nos fala aí, na verdade, o texto 6, né, que vai nos mostrar que o casamento deve ser permanente. Alguém casa dizendo, eu vou casar, se der certo eu continuo, se não der eu separo e caso. Várias pessoas já ouviram falar isso. Nós nunca, irmãos, devemos nem pensar assim e também orientar, né, que isso não é correto. O casamento tem que ser permanente. Por isso, vamos voltar um pouco, a escolha tem que ser sem pressa. A preparação é de Deus, em todo sentido. Ele prepara a pessoa, ele prepara o namoro vai se preparar para o noivado, que vai ser uma preparação para o casamento, que deve ser para toda a vida. Amém? Amém, meus irmãos? Nós vamos passar para o texto, ou a lição de número 2. A lição de número 1, então, nós vimos sobre o que é o casamento. E agora nós vamos falar um pouco sobre o início do lar. Não é? O lar, na verdade, é diferente. Nós vamos dizer que existe uma diferença de lar e casa, né? Há uma diferença muito gritante, mas a gente muitas vezes não tem essa noção. Deixa eu dar uma refrescada na... Vamos lá. Lição de número 2, o início do lar, não é? Então vamos lá, passar logo para o texto, ao esboço da lição. Temos 4 textos. O que é um lar? Né? Depois, do texto 2, a importância do lar. Texto 3, mantendo a comunicação no lar. E o 4, colocando os alicerces do lar. Né? Então, uma lição muito importante. Já que entendemos o que é família, constituição, na verdade, ela é constituída de um homem, uma mulher, e dos filhos que advêm dessa união. Então, isso é a família. Essa família vai habitar em algum lugar, numa casa. E essa casa deve ser, além de um lugar de habitação, ela tem que ter uma constituição para nós mais clara. Amém? Então, o que é um lar? Chamamos de lar a casa que abriga uma família, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Então, lá para nós não é só aquelas 4 paredes com telhado, com um aconchego, seja uma casa muito boa, muito confortável, ou uma casa muito humilde, mas além de isto, na verdade, abrigar fisicamente, ela também deve abrigar-nos emocionalmente e espiritualmente. O lar é de muito maior significado que qualquer organização ou sociedade humana. É a unidade básica da vida humana, instituída por Deus como meio de propagação da família. Eu vejo aqui como é interessante, não é, a importância que o lar, na verdade, é onde nós habitamos. Nós vamos ver que é um refúgio, nós vamos ver que é um lugar onde refrigeramos a nossa vida, a nossa alma. O lar nosso deve ser um lugar de prazer, irmãos. Eu amo estar na igreja, eu amo fazer o trabalho do Senhor, mas eu amo a minha casa, o meu lar, o meu ambiente, minha família. É o lugar onde, na verdade, eu aprendo, ensino. Então, o lar é um lugar que ele deve ser, além de um dormitório, né? Infelizmente, nos dias que vivemos, a casa, muitas vezes, o lar se torna só um dormitório. E ele tem que ser um pouco mais do que isso. Tá? Então, o lar é de muito maior significado que qualquer organização ou sociedade humana. Vejamos, ele é o resultado legítimo da união e comunhão entre um homem e uma mulher, envolvendo a vida dos filhos que porventura nasçam como resultado da união. Desse modo, o lar é a soma do amor, da tolerância e da compreensão mútua entre todos aqueles que compõem a família. Se isso não está acontecendo, precisa acontecer. E nós precisamos orientar. Conta essa história do menino que veio para a igreja, e os pais na igreja, acabou o culto perto do pastor, e o menino olhou para a mãe e o pai falou: vamos morar aqui na igreja. E os pais olharam: mas por quê? Porque aqui vocês são tão bons, que vocês são tão amáveis, aqui vocês são tão tolerantes.
porque dentro de casa, no lar, que devia ser tudo que é isso, eles não eram. Então eu entendo que a igreja é uma extensão do nosso lar, tem que ser isso, né? Então veja que é o resultado disso tudo, ou seja, de modo que o lar é a soma do amor, da tolerância, da compreensão mútua entre todos aqueles que compõem a família. Tem que ceder, irmão, tem que haver isso, senão não tem prazer. Tem pessoas que não têm prazer em estar em casa. Eu conheço pessoas que não têm prazer de estar na sua própria casa, né? Como família, eu estou falando como lar. Não estou falando como, às vezes, o filho jovem. Hoje nós vivemos assim, os jovens às vezes só vão dar valor depois dos 25, né? Quando aí perderam o casar e aí viram o quanto perderam estar na presença dos pais. Há uma grande diferença entre o lar formado apenas por pessoas naturais e um lar cristão. No lar cristão, Jesus é o morador divino, não está ali somente como hóspede, mas como morador. Então, se a gente pegasse a Bíblia aqui e começasse a mostrar, cada vez que Jesus estava dentro de um lar, o que acontecia, a transformação da água em vinho, Jesus entrando nos lares, cura, libertação, paz, aconselhamento. Então Jesus, ele não é um hóspede, ele não está de passagem, ele deve viver conosco, ele deve ser um morador. Essa é a diferença dos lares das pessoas naturais. Veja, Paulo ele difere em Corinto que existia 3 classes de pessoas, 3 tipos de pessoa na igreja: os espirituais, os carnais e os naturais. Aos naturais ele diz, não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Por que os lares sem Cristo, ou um lar que não é cristão, ele padece, ele sofre? Porque ele é natural. As pessoas estão ali com outros objetivos. Já o lar cristão não, ele é diferenciado. O comportamento, a altura de voz, a preocupação com os vizinhos, a preocupação com o comportamento, isso é muito importante. Então há uma grande diferença do lar formado apenas por pessoas naturais e por um lar cristão. Se o lar é um lar cristão, ele é diferenciado. Não precisa falar que ele tem que ser, ele é, porque Cristo passa a habitar ali. E como tem aquele hino que diz, onde Jesus mora não há tristeza. Não quer dizer que nós não passamos momentos tristes, mas quando Jesus está conosco ali, ele desafoga a nossa alma. Então vamos lá. A maior dádiva do lar cristão são quem? Os filhos. Veja, que estão sob responsabilidade de quem? Dos pais, que devem cuidar não só da vida física, mental e social, mas também da sua formação espiritual. Não podemos terceirizar isso, irmãos. Não podemos. Qual é o grande problema do nosso século? É os pais terceirizando a educação dos filhos. Entrega lá na creche, entrega na escola e não se preocupa com o que o filho está comendo na educação, na vida secular. Não estou falando de alimento. O que estão dando para ele, doutrinando ele como? Por isso, essa parte, essa responsabilidade, eu até coloquei isso ali, de responsabilidade. Veja, Salmo 127, versículo 3 a 5, vai falar, os filhos são herança do Senhor. Então veja que Deus nos deu, Provérbio 22, 6 diz, ensina, essa responsabilidade são dos pais, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele. A responsabilidade. Então veja, o êxito de um lar cristão passa pelo comprometimento de todos os membros da família, onde os pais e os filhos compartilham seus planos, problemas e necessidades, entendendo que o principal administrador é o pai, tendo como coajudadora a mãe. Então veja, é importante, para um lar ter êxito, ele precisa estar comprometido, os pais com os filhos com os pais sendo exemplo para os filhos, os pais entendendo que a responsabilidade do ensino é deles. Antigamente era diferente, o marido sempre provedor sai, a mulher fica. E qual é o papel do marido? Trazer o sustento. Qual é o papel da mulher? Educar. Quando muda-se isso, irmãos, por questão de desleixo, não estou falando por necessidade. Hoje, mulher trabalha, homem trabalha.
Mas, irmãos, fatalmente o prejuízo é muito grande. Ser educado pela mãe é diferente. A mãe tem que ter essa noção. E quando não há, lá na frente vai colher, irmão. Vai colher o problema de não ter investido nos filhos quando era necessário. Então veja que o êxito de um lar não é de uma casa, de uma construção, mas é daquela família que habita ali dentro. Ele passa pelo comprometimento de todos, todos os membros, dos pais com os filhos, e é isso acontecendo, haverá uma harmonia, e aí então eles vão compartilhar os planos, pelo menos a gente procura partilhar com a Júlia e a Celeste, os problemas, as necessidades, entendendo que o sacerdote da casa é o pai, mas a mulher é uma auxiliadora dele. E aí os filhos têm que entender o lugar deles ali, sobre a submissão. Quando muda isso, a mulher se torna sacerdote e o homem é o auxiliar. Isso é um prejuízo muito grande na formação dos filhos, na família, no lar. Em suma, podemos dizer, o lar é uma congregação de Deus adorada e a sua palavra reverenciada. Não é assim? Deve ser assim, irmãos. Ensinar que o lar, ele é uma congregação, o sacerdote é o pai, a mãe é uma auxiliadora, e nós vamos todos adorar a Deus, e a palavra de Deus deve ser reverenciada, respeitada, deve ser, na verdade, amada. É uma escola, um lar, onde os membros da família aprendem a viver o cristão, não aprendem na escola dominical, não aprende no culto de ensino, é primeiro lá em casa. É lá que eu vou ensinar de que maneira, como um militar, pastor evangelista Marcos, que diz ali numa palavra do melhor, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Certa feita o menino estava andando com o pai dele disse, olha, veja onde que você pisa, hein? E aí o menino olhou para o pai e disse assim, então o senhor veja aonde o senhor está pisando, porque aonde o senhor pisa, eu estou pisando, não é? O exemplo. Paulo disse a Timóteo, se tu pois o exemplo dos fiéis, nós somos os exemplos dos nossos filhos. Quando eu converso com a Júlia sobre família, eu falo, filha, você tem uma referência de família, você tem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, você tem uma referência como você deve ter a sua família, como você deve desejar, igual ou melhor do que a nossa, pior não serve, não é? Então precisa disso. Então é uma escola onde os membros dessa casa, dessa família, vão aprender a viver o cristão. O lar é uma oficina onde se constrói o caráter dos seus integrantes, princípios e valores. É no lar. Veja que a pedagogia, a psicologia ensina que a criança, até os seus 7 anos, você forma o caráter dela. Tem limite, tem que ter. Uma criança não pode assentar no trono e nós sermos súditos da criança. Não, ela tem que entender que existe não. Ela tem que entender que existe limite, não é? E isso vai ocorrer, na verdade, a formação do caráter, valores, respeitos ao próximo, às autoridades, respeito aos mais velhos, respeitos aos pais. Infelizmente, nós vemos uma sociedade corrompida porque perderam esses valores. É um ambiente divinamente ordenado para o crescimento físico, moral, espiritual daqueles que compõem ou compõem. Então, o lar é o lugar onde vai ter o desenvolvimento no crescimento físico, moral e espiritual, onde vai se dar os princípios e valores de todos que compõem essa família que mora ou que habita como lar. Conheço pessoas, pastor, que deixam os filhos fazerem o que querem porque a sua adolescência foi muito privada. Aí fala assim, como eu não tive uma liberdade, ou não é nem questão de liberdade, tipo, presentes. Como eu não tive roupa, como eu não tive brinquedo. Então eu vou dar tudo. Então eu vou estragar o meu filho. Tudo que eu não tive, eu vou estragar o meu filho. E a gente, assim, graças a Deus, que essa pessoa despertou. Não os pais. Entendeu? Não os pais, mas o adolescente. Sim. Porque de tanto estar indo na igreja, está sendo orientado. Sim.
Mudou a conduta. Mudou a conduta. E Sim. hoje parece que o adolescente quer o pai e os Veja. pais continuam aqui naquela vida tipo, totalmente fora dos princípios. Veja bem, irmão Alex, o sofrimento, a luta, a privação, ela forja o homem. Perguntaram para o príncipe de Dubai, do Emirados Árabes, né? Quando viram tudo aquilo construído, o que é que o senhor tem para nos dizer? Ele disse assim, olha, meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, meus filhos andam de Land Rover, meus netos vão andar de Mercedes, meus bisnetos vão voltar a andar de camelo, meus tataranetos vão andar de camelo. Tempos difíceis formam homens fortes, tempos fáceis formam homens fracos. Então, essa pragmática, está errada. Se nós não ensinarmos princípios e valores, não adianta eu encher a criança de bens. Então a ausência da minha presença, do meu relacionamento com a minha família, então eu trabalho, então eu vou dar presente, eu vou dar iPad, eu vou dar iPhone, eu vou dar brinquedo de última geração, eu vou dar motoca elétrica, eu vou querer substituir aquilo que eu deveria fazer através da educação. E o resultado vai ser também a substituição de respeito, de honra, de valores. Não é? Então a gente precisa entender que isso é muito importante. Não é? Veja que Salomão disse, não remova os marcos que os antigos colocaram. Nossos pais nos ensinaram, nossos avós ensinaram nossos pais, nossos bisavós ensinaram, ali no limite, e formou homens, mulheres, pessoas de caráter digno, que sabem o que tem valor. As gerações que vêm posterior, se continuar isso, vai ser formada uma geração muito fraca. E é por isso que nós vemos suicídios a rodo no mundo, porque são pessoas frágeis, despreparadas para a vida. Amém? Vamos lá, continuando. Tá? Então, veja lá, antes de entrarmos no texto 2, casa é uma construção de cimento e tijolo, lar é uma construção de valores e princípios, e a maior oportunidade que nós temos é na terrindade, não adianta, depois que fica adolescente e jovem, aquela história que o pastor Valdir ensinava a nós, a criança de 1 aos 7 anos, meu pai é um herói, meu pai é maravilhoso, podia ser careca, desdeitado, minha mãe é minha rainha. Aí dos 7 aos 14, meu pai sabe alguma coisa, meu pai, minha mãe, vai perdendo, dos 14 aos 21, meu pai, minha mãe não sabem nada, estão na roda quadrada, estão lá, no tempo da roda quadrada, aí quando casa, 21, 22, como diz o dito popular, quebra a cara, aí volta para trás e diz, pai, deixa eu voltar, porque agora eu vi que o Senhor sabe tudo, e às vezes tem que sofrer. Então, lar é o lugar da construção de valores e princípios. É a oportunidade que nós temos de pegar nossos filhos, de sentar e orientar. Né? Nós vamos ver como no próximo texto, a importância do lar. Então veja que o lar, ele é onde construímos princípios e construímos valores e princípios, diferente de só ter uma casa. Interessante essa reflexão, né, pastor? Para construir uma casa, a gente precisa comprar material, a gente precisa contratar pessoas para construir. É um serviço que geralmente a gente terceiriza. Sim. Né? Agora a construção de um lar não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. Muito boa. Não dá para terceirizar. Muito boa. E veja que às vezes a gente terceiriza e o camarada vai lá e maqueia. Depois joga lá um reboco em cima, você nem sabe o que tem ali, você não sabe qual foi o ferro que ele usou, se pagou e ele não fez. Não é? Mas a família não tem jeito, o lar não tem jeito de terceirizar. Foi a nós confiar. Se tem muitos lares, às vezes, despencando, em algum momento da nossa história, ou dessa pessoa, ou de alguém, não se tomou cuidado. Mas como ainda estamos em tempo de reconstrução, né? De reforma, então é hora de colocar o lar em prática. Amém? Para uma nação, veja a importância, para uma nação, lares bons formam um alicerce para que ela seja forte e vigorosa. Para isso, a sociedade depende das famílias que são formadas nos lares para a sua existência.
Então veja, a nação, ela depende de bons lares, fortes, para que ela se alicerce e se torne forte e vigorosa. Mas para isso tem que ter a sociedade, que depende do quê? Das famílias, que são formadas onde? Nos lares. Se a família é mal formada, a sociedade é mal formada, a nação está fadada ao fracasso. Vamos olhar para o nosso país, o que está acontecendo, por que está tomando esse rumo? Faculdades pichadas, filhos fumando maconha, usando drogas, se prostituindo. O que é isso? É que tem às vezes lindas casas, casas sinuosas, muito bem construídas, mas a construção do lar, do caráter, do princípio, dos valores estão destruídos. Foi terceirizado, e acabou trazendo esse prejuízo. Agora, quando para a nação encontra lares bem formados, por isso que o cristianismo, por isso que o mundo, por isso que o Brasil devia falar assim, nós devemos aplaudir os cristãos, porque tirando as exceções, na regra, um lar cristão é uma bênção para a sociedade, que se torna uma bênção para a nação. Amém? Para as crianças, o lar é de extrema importância, pois molda o seu caráter e a sua expectativa de vida. É no lar, principalmente cristão, que ela vai encontrar o amor, o cuidado e a felicidade. Então veja que o lar para a criança é onde ela vai ser moldado o caráter, vai ter os limites. Nós vamos ver como se faz isso. É onde ela vai ter a expectativa de vida, o que ela pensa para a vida. E é geralmente no lar, principalmente cristão, que ela vai encontrar amor, o cuidado e a felicidade. Deveria pelo menos ser assim. Amém? Continuando. Já para o casal, o lar apresenta-se como um escape, refúgio, refrigério das tensões e dos problemas que os membros da família enfrentam no dia a dia. Às vezes a gente está na pressão no trabalho, no trânsito, é o sofrimento, é a luta. Aí você chega em casa, é o lugar que você espera ter um escape, um refrigério, um refúgio, é onde você quer encontrar a família, e ser abraçado e ser recepcionado. Então por isso devemos tornar o nosso lar não uma casa, mas um lugar de bênção na presença de Deus. Vamos ver, terceiro ponto da lição, vai falar sobre o diálogo, irmãos. Isso é muito importante. Então onde que se forma esse lar? É uma família. E como que essa família se torna um lar? Através do quê? O diálogo. Qual é o grande problema da nossa era? O problema dos nossos dias? O celular, a internet, o entretenimento. Famílias não se conversam mais, não se sentam mais para tomar um café, jantar, almoçar, já não oram mais, não tratam dos problemas. Quando vai se tratar do problema, a parte se sente ofendida, levanta e vai embora. Isso tudo é prejudicial para a formação desse lar, que não dá, usando a palavra do irmão William, para terceirizar. Não dá. Só se for para colocar na mão de Deus. Senão, não dá. Amém? Então o que é o diálogo? Definição: momento de interação com o outro. É um momento de interação. Forma de comunicação e aprimoramento individual. Então, além de ter um momento de interação com o outro, é onde eu vou, com a minha comunicação, e aprimorar a minha vida no parte individual. Quando eu ouço, nós vamos ver isso. Base para o aprendizado coletivo e o desenvolvimento individual. Então, ele serve tanto para o coletivo, quanto para o individual, quando eu estou ouvindo. O coletivo é quando eu falo para todos e eu estou envolvido. E individual, quando eu estou ouvindo. Agora veja, dialogar é, antes de tudo, aprender a ouvir o outro sem interrupção, seja para concordar ou discordar. Quando não há isso, não há diálogo. Aí há discussão. E aí, havendo discussão, não se entende o que se fala. Então, o diálogo é importante, que, antes de tudo, aprender a ouvir o outro. Então, é fácil? Não, mas é no diálogo que nós corrigimos defeitos dos outros ou nossos. É no diálogo que nós abrimos o coração para se mostrar quem somos,
O que é que a Bíblia fala do coração? A boca fala do quê? Está cheio. O coração está cheio. Mas como alguém vai saber se eu não exponho em diálogo isso? Então a família precisa ter diálogo para poder conhecer. Nós falando, existe até um dito popular que o peixe morre pela boca. Precisa abrir, falar. Então isso é muito importante. Isso é a definição. Mas vejamos, diálogo nas relações familiares e profissionais. O que o diálogo proporciona? Vamos ver primeiro o que ele proporciona. Ele proporciona aproximar as pessoas. Quando nós dialogamos, nós aproximamos as pessoas, ou nos aproximamos dela. Facilita, ou ele vai facilitar a comunicação. Criar vínculos quando há diálogo. Quando não há diálogo, não tem vínculo. Não é? Aprofundar os relacionamentos através do diálogo. Veja que dá para pregar isso aí, irmão. Isso aí dá para pregar. Esse diálogo meu com Deus. Quando eu estou dialogando com Deus, eu me aproximo dele. Quando eu estou dialogando com Deus, eu passo a ter uma comunicação, uma relação, uma intimidade. Passo a criar um vínculo maior com ele. Quando eu aprofundo o meu relacionamento, tenho mais intimidade. Quando eu dialogo, torna a pessoa sensível à necessidade. O diálogo vai tornar sensível. Poxa, eu não sabia. Se você não falasse, você não me desculpa. Puxa vida, me perdoa, eu estava julgando você. Mas você não falou. É o diálogo. Ele vai gerar uma reflexão, discernimento pessoal e comprometimento. No meio do diálogo. Falta ou não falta isso nos nossos lares? É isso que vai moldar a nossa família. Os filhos não têm mais tempo para nos ouvir, e muitas vezes os pais também não. Eu vi um dia desses um podcast, uma entrevistada dizendo que ela, um certo dia, ela estava com o pai, queria falar com o pai dela, e ela disse: pai, me arruma R$10. Ela falou: pai, preciso falar com o senhor. E ele: fala, filha, fala que eu estou com pressa. Me arruma R$10. Eu sabia, você só pede para falar que eu me pedir dinheiro. Ele falou: mas pai, quanto que é a sua hora? Aí ele falou: é R$80, então eu tenho 70, eu estou querendo 10 para ter uma hora para falar com o senhor. Não é? Então veja que é necessário o diálogo. Nós precisamos parar, não só para falar, mas para ouvi-los também. Os nossos filhos, a esposa, no caso nós que somos homens, das irmãs, é necessário também parar para ouvir o marido. Não é? Então veja, o que a falta de diálogo proporciona? O que com a falta de diálogo? Não se tem qualidade de vida. Veja uma família que não se fala. Não tem bom dia, cara feia, cara amarrada. Tem amigos que eu trabalhei, que eu estudei, que eu compartilhei vida, que eu falo: meu Deus, eu falo para o Celeste do céu, como é que vive? Se aqui, por telefone, imagine pessoalmente, um quer engolir o outro. Então, não se tem qualidade de vida, não se preserva a família quando não se tem diálogo. Não se educa. O diálogo faz educar, porque é aquele momento que você vai falar às vezes aquilo que a pessoa não quer ouvir, ou vai ouvir aquilo que você não quer ouvir, mas que vai trazer uma reflexão e uma mudança. Educar, não se preserva a família. De novo, não se evangeliza sem diálogo. Quando não há diálogo, como é que vai evangelizar? Pai do Senhor, bom dia, bom dia. Aquele cara é crente, mas nunca parou para falar para mim, conversar comigo quem é Jesus. Gera-se fugas e compensações quando não há diálogo. Quando não há diálogo, afasta os pais e filhos. Então há necessidade, irmãos. Eu louvo a Deus que, por mais que eu seja de um temperamento forte, vira e mexe, a Júlia vem na: pai, eu achei isso aqui, pai, isso aqui, quer dizer, e eu falo com ela também, eu mando mensagem para ela, isso é importantíssimo. A Celeste e a Júlia não preciso dizer, porque elas se falam muito bem, mas para mim é bom, para ela é bom. Ela precisa ter em mim um pai, mas ela precisa também ter alguém que ela possa se aproximar e conversar.
não se resolve sem diálogo, conflitos, não se resolve, não se para conversar, não se para abrir o coração, contar as suas frustrações, e as relações não se resolvem conflitos, e as relações ficam superficiais. Veja, irmãos, existe a necessidade do diálogo, da relação, de um comprometimento de fala, não é? Precisa, eu sempre falo aqui, como é que nós adoramos a Jesus? Estamos aqui, Jesus, eu te amo, eu te adoro, nós estamos externando. E no nosso lar, nós falamos isso para os nossos entes queridos: eu te amo, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou decepcionado. Como que vai saber? Está com a cara feia, fecha a cara, não conversa, não fala. Isso vai trazer o quê? Na verdade, prejuízo para a família, para o lar. Então, a necessidade, veja, é através do difícil processo de ouvir o outro, que adquirimos uma aprendizagem coletiva, que nos remete resultados qualitativos. Então, isso é muito importante para nós. Então, veja que a importância. Então, o que faz um lar ser sólido? Diálogo, precisa de conversa. Vamos ver um outro quadro? Atitudes facilitadoras e prejudiciais ao processo do diálogo. Quais são as facilitadoras? Ouvir o outro sem interrupção. O senhor está falando, deixa ela falar. Não é? Se dispor a aprender com o outro. Nós não sabemos tudo, irmãos. Precisamos aprender. Ser gentil. Ser difícil para nós que temos um temperamento mais forte. Colocar o foco no problema e não na pessoa. Tomarmos cuidado, porque não estamos falando só, e ali veja que prejudiciais, tanto, até esqueci de colocar ali, mas na verdade, tanto na família quanto na vida profissional. Quais são os grandes problemas que existem de empresas, de relacionamento? Hoje as empresas fazem muito dessas entrevistas para ver se a pessoa é de grupo ou não, não é? Então veja, colocar o foco do problema e não na pessoa, atitudes que facilitam o diálogo, ser flexível, ceder, dois bicudos não se beijam, proporcionar um alto diálogo, conhecer a necessidade do outro. Então isso tudo vai facilitar no processo do diálogo. Agora, o que prejudica? Julgar o outro pelo que diz. Então já vai fazendo um pré-julgamento, fazer comparações, no diálogo não se compara. Então tomemos cuidado com isso quando está se conversando. Às vezes, imagina o namorado comparando com a namorada, a outra namorada, já acabou tudo. O diálogo não se compara. Então tem que tomar cuidado. Manter uma postura de desconfiança, isso prejudica no diálogo. Desdenhar o outro, está ali conversando no diálogo, está ironizando, então isso não vai ajudar o diálogo. Se posicionar como o dono da verdade, colocar-se sempre na defensiva, como o coitado da situação, usar o diálogo como instrumento de poder. Então, se fizer dessa maneira, vai ser prejudicial. Veja a frase: uma árvore só poderá florescer se tiver uma interação dinâmica com o seu meio ambiente. Com o que? A chuva, o sol e até os pássaros que pousam em seus galhos. Encerrada em si mesmo, ela morrerá. Se ela não tiver um relacionamento, o que vai acontecer? Se ela não tiver sol, se ela não tiver chuva, se os pássaros não aninharem para pegar ali do fruto dela e levar, o que ela vai estar fadada? A morrer. Assim é a nossa vida. Então, nós precisamos buscar os métodos facilitadores. Veja, irmãos, eu coloquei aqui algo que eu entendo que pode ser útil nesse contexto. Como resolver problemas com diálogo? Como que nós podemos? Primeiro, esfria a cabeça. Tem um momento certo, a palavra dita na hora certa são como salvas de prata, maçãs de ouro em salvas de prata. Tem um momento, está de cabeça quente, não é hora.
Ao invés de melhorar, vai piorar. Espere a poeira baixar, esfria a cabeça. Não traga o problema do passado, que já foi resolvido, já foi resolvido. É que quando daquela outra vez você fez pronto, desenterrou de ponto. Não traga problema do passado. Mude o seu jeito de falar. Às vezes você está até certo, mas o jeito de falar. Às vezes eu mesmo, como pastor, às vezes ensino coisas. Um dia desse, um culto de ensino de obreiro, tudo que eu falei estava certo, mas o jeito que eu falei não estava. Soa como algo duro, né? Ofensivo. Estava tudo certo que eu falei, mas o jeito de falar não estava. Quarto, não esconda o sentimento. Está triste, está triste. Não, eu estou triste com você. Não era o que eu esperava. Não está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. Abra o coração, não é um diálogo. Como é que nós falamos com Deus? Deus, eu estou feliz, estou nada. Senhor, eu estou triste, estou angustiado. Não é assim que nós fazemos com Deus? Limpa a minha alma, tira essa dor da minha alma. É o diálogo. É com a esposa, é com o filho. Filho, eu não gostei daquilo que você fez, eu te amo, mas eu não gostei daquilo. Sentimentos, não escondê-lo. Converse em tempo hábil. Não espere, irmão. Veja que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, nós podemos irar, sim, mas eu não posso permitir. Não se põe o sol, não deixe para amanhã. Resolva antes que, na verdade, passe-se o tempo. Então, dentro de um tempo hábil, em tempo hábil, se expresse com tranquilidade. Difícil para mim isso, porque o meu jeito de falar parece que eu estou brigando, mas precisa ter equilíbrio. E por fim, não se apegue ao problema. Não se apegue a ele. Se apegar ao problema não vai resolver mesmo. Então veja que isso é de suma importância para a nossa vida. Amém, irmão? Então o que é o lar? O lar não é a casa. O lar é onde formamos. O lar é onde é uma escola, é uma congregação, é uma oficina. O lar é um ambiente onde se forma caráter, onde se forma pessoas, mas através do quê? Do diálogo. Do diálogo. Onde não tem diálogo, tem confusão. Amém? Vamos continuar, irmãos. O diálogo em família é uma prática essencial para o fortalecimento dos laços afetivos e para o desenvolvimento saudável de cada membro da família. Através do diálogo é possível promover a compreensão mútua, resolver conflitos, tomar decisões em conjunto e cultivar um ambiente de amor e respeito. Na multidão de conselheiros, disse Salomão, há segurança. Vai lá e faz as coisas, não consulta a esposa, não consulta os filhos fazem as coisas, não consulta, ele fala, pai, me ajuda a pagar aqui, mas por que você não consultou? Aí agora, você perdeu dinheiro, se você tivesse consultado, eu te ajudava. A mulher vai lá e passa o cartão do marido, não é? Depois fica com medo de falar. O marido, como diz a própria lição, não é? Por vergonha das suas, por frustração de não conseguir dar tudo para a família, acaba se retendo. Então isso tudo se torna um bloqueio. Então a família precisa de uma prática de diálogo para o fortalecimento desse lar. Quer o seu lar forte? Precisa conversar mais. Eu estou com um problema. Hoje eu fui fazer a minha caminhada, que fiquei 2 dias sem fazer. Depois que eu terminei, indo com a Celeste, fiquei o dia inteiro sem falar. Aí comecei a falar com ela, falou, para aí. Eu falei, não dá para a gente parar. Você é a pessoa que eu posso falar, você fala comigo. Nós precisamos, nós gostamos disso, né? Dos outros, de nós, da nossa casa, do nosso lar. Né? Então isso é muito importante. Amém? O que acontece? Quando isso ocorre, nós vamos cultivar um ambiente de amor e respeito. Um lar, quando existe isso, quando existe esse entendimento, vai acabar criando um ambiente de amor e de respeito. E aí é onde eu vou ter prazer de estar na minha casa. Pastor, o senhor não veio no culto? Não veio porque eu estava com a minha esposa, com a minha filha. Eu estava junto com a minha família. Amém? Vamos lá. Quarto, aí fala lá, colocando os alicerces no lar. Veja que interessante. Hoje em dia, os alicerces que a lição fala é o amor e a Bíblia. Tá certo? Texto 4 aí, ele vai falar sobre
o amor, e a Bíblia. E ele até coloca isso aí, a importância desses dois elementos. Mas veja, hoje em dia, mais do que nunca, devemos nos preocupar com a forma em que estamos conduzindo nossa família. Tem muita gente que não está preocupado. Não, já paga as contas, paga a internet, já paga a sua faculdade, como se isso bastasse. Como aquele que também não paga nada, porque não tem, também acha que eu já pago a água e a luz, eu já pago o aluguel. Não, nós temos que nos preocupar como estamos conduzindo a nossa família. A palavra de Deus no Salmo 127 e 128 fala a respeito de duas bases familiares. Uma construída sobre a força humana e a outra tendo Deus como a base central de um lar. Salmo 127, força humana. Salmo 128, Deus como base central. Pode olhar, se Deus não edificar a casa, não é? Então veja que o Salmo 127 está mostrando o esforço humano, enquanto no Salmo 128 nós encontramos já um bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Um paralelo de duas formações. Veja, o Salmo 127 inicia com uma advertência: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que isso quer dizer? Se Deus não for a base de uma família, se seus valores e a confiança nele não forem passados para os filhos, é inútil alguém tentar construir um lar bem sucedido. Então qual que é a base de um lar, irmãos? É Deus, é a sua palavra. Lógico que tem que ter amor, mas se faltar Deus, irmão, vai ter só sentimentalismo. Então precisa ter primeiro de tudo Deus, não é? E veja, se não tiver, não vai ser um lar bem sucedido, não vai conseguir construir, pois estará edificando sobre qualquer outro fundamento fora dele. Será assim irrelevância os nossos esforços em tentar proteger a nossa casa, visto que o Senhor não é o guardião principal dela, quando eu só faço pelo meu esforço. Veja aqui no verso de número 3, no Salmo 127, diz: inútil vos será levantar pela manhã. Não adiantará nada se Deus não edificar a casa, se a sentinela não vigiar a cidade, falando do próprio Deus, será em vão. Então a base de um lar, ela é acima de tudo Deus. Ele é o artífice, ele é o construtor desse lar, e através dele, por ele, pela graça dele, nós vamos conseguir construir um lar abençoado. Amém? Veja, parou aqui? Foi. Ao contrário do capítulo ou do Salmo 127, o trabalho aqui é motivo de prazer e não enfado, pois se é entendido que não deve se supervalorizar o trabalho, mas sim a família. O que é evidenciado é que uma família, segundo os parâmetros bíblicos, é um lar equilibrado para Deus. Porque Deus é quem o rege. Note que eu disse equilibrado e não perfeito. Não existe nada perfeito, só Deus. Nós podemos buscar nos aperfeiçoar, mas perfeito é Deus. E não existe um lar perfeito, porque se existisse um lar perfeito, aí nós teríamos, na verdade, que seguir aquele modelo. Mas todo lar é imperfeito. E por que ele é imperfeito? Porque ele é formado por pessoas imperfeitas. Então veja que nós estamos dizendo, note que eu disse equilibrado e não perfeito. Coloque o Senhor acima de tudo. Ensine os seus filhos a amar a Deus. E principalmente, pais, amem ao Senhor de todo o coração, porque isso conta como um bom exemplo para seus filhos. Invista tempo no culto doméstico, na leitura da palavra e da oração. Aí sim teremos um lar bem alicerçado. Então o alicerce do lar é o que? É Deus e a sua palavra. Agora veja que então o lar, ele é na verdade a formação da família, da conduta, princípios e valores. Ok? Sim. Como que se dá isso? Através de nossos diálogos. Porém, a base de tudo isso vai ser Deus e a sua
palavra. Quando eu pôr só os meus esforços, eu vou ter êxito? Não. Mas quando eu pôr os meus esforços por Deus, pela graça dele, pela palavra dele, certamente eu teria um lar abençoado. Por que o lar, a família, ela sofre? Porque é a instituição mais atacada por Satanás e os seus demônios. Porque um lar vencedor, um lar abençoado, ele vai ajudar. Um lar que sofre os ataques e não toma cuidado, ele pode sofrer divórcio, pode sofrer a decepção de um pecado contra o corpo, pode sofrer a destruição, a dissolução. Então, por isso, nós devemos preservar o nosso lar. Acredito que aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Nós, pode encerrar ali, querido. Amém? Nós vamos